Oi, turma, tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Tá tudo legal aí? Ok. Hoje a gente vai dar continuidade ao caderno 3, tá? De Geografia. Quero convidar você gentilmente a pegar aí na página 224, módulo 11, tá? Turma do 8º ano, caderno 3. Então, para me acompanhar, você tem que pegar o quê? Você tem que pegar o caderno, abrir lá na página 224, módulo 11, tá? E aí a gente vai dar continuidade, vamos falar sobre a América Anglo-Saxônica. No caso, especificamente a população dos Estados Unidos. A gente está falando sobre a América Anglo-Saxônica, já falamos sobre o aspecto econômico, já falamos sobre o aspecto aí, no caso, natural, ou seja, como é que é o relevo aí na América Anglo-Saxônica, o que forma a América Anglo-Saxônica. Nas aulas anteriores a gente já falou sobre isso, correto? Então, agora a gente vai falar sobre especificamente a população dos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar muito sobre os Estados Unidos, maior potência econômica mundial, né? No quesito também armamentista, ela se sobressai diante dos outros países. Tem a China aí que já superou a sua produção, né, quando a gente fala de aspecto econômico, mas ainda assim a gente considera os Estados Unidos como essa potência máxima, né? Inclusive o dólar ele influencia muito devido a essa presença marcante dos Estados Unidos no mundo, tá ok? Coloquei aqui algumas características, ao longo das aulas a gente vai conversando sobre isso. Primeira característica aqui, taxa de natalidade em declínio. Professor, o que isso significa? Significa que está em aqui uma queda. E isso aqui, pessoal, natalidade é nascimento, ou seja, tem uma queda no nascimento aí da população americana, né, estadunidense, melhor dizendo. O que isso significa? Isso significa que é nada mais do que uma presença, tá, de diversas formas dos países desenvolvidos, não só na América Anglo-Saxônica, mas também, por exemplo, na Europa. É algo marcante atualmente a queda da natalidade, tá? Houve aí essa queda, está havendo, melhor dizendo, essa queda nos países desenvolvidos e também países emergentes, como por exemplo o Brasil. Por que isso está acontecendo? Com o passar do desenvolvimento, né? A gente sabe que países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, desenvolvidos, alteram o hábito, tá, e o cotidiano das pessoas. Por exemplo, as mulheres elas tendem a estudar, certo? Elas tendem a estar mais inseridas no mercado de trabalho. As mulheres tendem a estar dentro de novas oportunidades e não mais somente como anteriormente, aquela ideia de que mulher era aquela que deveria cuidar da casa. Nada disso. Agora a mulher inserida no mercado de trabalho, fazendo uso de métodos contraceptivos, ou seja, tendo a possibilidade de interromper a gravidez ou não estar grávida, né? Melhor dizendo, não engravidar, isso possibilita que haja uma queda, logicamente. E essa queda é de forma geral, tá? Não só nos Estados Unidos, como eu acabei de falar para vocês. É uma realidade que os países estão passando. Inclusive o Brasil, pessoal, o Brasil era conhecido o país jovem, se dizia isso nos noticiários, Brasil, o país jovem, porque há alta taxa de natalidade. O que acontece agora? O Brasil é um país que também está tendo isso aqui, envelhecimento populacional. Outra característica, então, da população dos Estados Unidos. Taxa de natalidade caindo, ou seja, está nascendo menos crianças, certo? É um país desenvolvido, logicamente isso influencia. Países pobres têm uma taxa de natalidade maior porque também a educação sexual é menor, certo? Métodos contraceptivos não são usados, como por exemplo aqui, não tem técnicas e informação suficiente, também isso influencia. O envelhecimento populacional é algo marcante nos Estados Unidos. Isso denota outra questão. Se as pessoas estão envelhecendo, é porque o país está dando possibilidade para que essas pessoas envelheçam, ok? Se o país está envelhecendo, é porque as condições de vida estão melhores. Outra característica de quê? De um país desenvolvido. Condições melhores de vida me permitem envelhecer. Aí, então, esse quesito, envelhecimento populacional. Multiculturalismo,
tá? É outra característica aí da população dos Estados Unidos. Nós temos povos aqui diversos, não são povos apenas um tipo de povo, apenas uma etnia, mas diversas etnias. Índios, pouca quantidade de índio, mas também tem nos Estados Unidos. Negros africanos, tem muito, né? Inclusive esse debate do racismo americano, desse racismo tão presente nos Estados Unidos. E esse ano que eu tô gravando aqui, 2020, eu tô gravando essa aula, vocês provavelmente acompanharam aí essa série de críticas, ondas de manifestação devido ao preconceito racial que está muito ainda vivo lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso também é bem marcante. A gente infelizmente também tem muito do preconceito racial. Vocês devem estar acompanhando aí, por exemplo, essas ondas de protestos que começou lá com a morte do Floyd. Só que, seguinte, há uma série de protestos que já vem acontecendo há muitos anos nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, devido a esse preconceito racial. É uma coisa sem fundamento nenhum, é o racismo. A gente sabe que não existe aí raça, mas etnia. A gente sabe que somos todos seres humanos, mas infelizmente ainda tem pessoas que praticam a discriminação devido à cor da pele da pessoa, devido à origem que a pessoa, né, tem, de onde o país que ela veio. A gente chama isso de xenofobia também, que é algo que também está aqui dentro desse contexto de multiculturalismo nos Estados Unidos, porque se eu tenho imigrantes, né, pessoas principalmente da América Latina e da Ásia entrando em grande proporção nos Estados Unidos, agora com o Trump está barrando mais isso, né? E o Trump bateu muito nessa tecla, inclusive na sua campanha eleitoral, de barrar aí a entrada de imigrantes ilegais, justamente porque ele queria dar mais, digamos que, dar mais espaço, ou melhor, valorizar mais o povo americano, certo? Essa questão da xenofobia também é um traço fortíssimo, por conta disso, da presença de imigrantes. Então, o que é a xenofobia aqui, só para lembrar vocês? Xenofobia é a aversão, é o preconceito, é o medo daquela pessoa que não é da minha nacionalidade, que não é do meu país, que veio de fora. Então eu tenho receio, eu tenho uma aversão a essa pessoa, eu ajo de forma discriminatória com ela, com receio de quê? Receio de que ela tome o meu lugar aí no mercado de trabalho, receio de que ela traga suas culturas e a sua cultura seja estranha ao meu ver, né? Então nós temos também aqui um etnocentrismo, ou seja, os meus valores, os valores da minha cultura em primeiro lugar, e aí eu começo a julgar as culturas dos outros com base na minha. Isso a gente chama de etnocentrismo. É a outra coisa que a gente deve também evitar: etnocentrismo, preconceito racial, racismo, né? Então isso tudo tá aqui dentro desse contexto, certo? E os negros africanos, pessoal, os negros africanos que foram muito aí escravizados, tá, dentro da América, dentro dos Estados Unidos, por mais de 2 séculos, pessoal que teve e até hoje ainda enfrenta o preconceito de simplesmente serem reconhecidos como povo americano, né? Muito disso ainda é marcante, a gente está acompanhando bastante ultimamente. Europeus também, porque entraram aí na primeira leva de imigrantes nos Estados Unidos, uma grande quantidade de europeus. Então eu tenho aqui uma população bem multicultural, né? Ou seja, bem misturada, heterogênea. O Brasil também tem essa característica de ser multicultural, né? Devido justamente à presença desses povos diferentes. E claro, quando essas pessoas vêm para cá, elas trazem o quê? Elas trazem suas culturas, elas trazem os seus valores, elas trazem os seus hábitos. Beleza? Aqui nós temos aqui a característica de que é 9,8 milhões de quilômetros quadrados a extensão territorial dos Estados Unidos, levando em consideração que não é um território contínuo, mas descontínuo. O que isso significa? Significa que existem regiões, como por exemplo Alasca e o Havaí, que fazem parte dos Estados Unidos, mas que não estão lá no território americano. Olha que interessante, não estão ali ligados diretamente a um único território. Então há aí o que? Um intervalo onde aparecem outros países, como por exemplo o Canadá, e dá continuidade ali a outra porção.
Isso significa que é um território descontínuo, porém faz da mesma forma parte dos Estados Unidos. Alasca e Havaí são um exemplo disso, tá? A população é extremamente elevada, a gente chama de megalópolis. Por quê? Megalópolis o quê? São cidades extremamente urbanizadas com a população de mais de 1 milhão de habitantes. Isso é marcante também nos Estados Unidos, tá? As megalópolis, uma população elevada, extremamente urbana, né? Certo? Com hábitos urbanos, com a presença aí de meios de transporte diferenciados, alta tecnologia também é uma característica marcante dos Estados Unidos, além de hábitos alimentares um pouco não tanto saudáveis, né? A população americana, ela é marcada pela aquela ideia da obesidade, certo? Não é todos não, tá, pessoal? Mas devido ao fast food, que inclusive foi desenvolvido lá, a gente entende que eles se alimentam muito com alimentos industrializados, o que causa aí um hábito alimentar um pouco ruim, tá? Essa é a palavra. Aí, não tão saudável, melhor dizendo. Eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro. Acompanhe sempre a Agenda Edu e que se tiver alguma dúvida me manda um e-mail. Até mais, guerreiros!